Seja bem-vindo ao Transcomunicação com Diego Schirmer. Aviso: todos e quaisquer comentários ou opiniões expressados pelos entrevistados, convidados ou integrantes do podcast Desocultados são de responsabilidade individual dos mesmos. O objetivo dos episódios é promover a diversidade de opiniões e pontos de vista, mas sempre prezando pelo respeito e não admitindo qualquer tipo de preconceito. Sejam bem-vindos a mais um Transcomunicação e seguindo a nossa ideia de chamar pessoas que a gente admira e que tenham o que agregar para nós na questão do sobrenatural, do ocultismo, da magia, nós vamos conversar hoje com duas pessoas, né, que eu admiro muito, que eu sou muito fã do podcast deles, que é o Estrada Sobrenatural, que vem contando causos aí cada vez mais incríveis, assim, com uma produção de dar inveja para qualquer podcast que tá há bastante tempo no mercado aí. Então eu quero começar apresentando o Márcio. Olá, Márcio, tudo bem? Olá, meus amigos, boa noite. Tudo legal. Muito feliz aí de vocês terem convidado a gente, muito contente e tamo aí, vamos bater papo. A gente tá muito feliz. O Celésio, que é um cara, que produtor, hein? E aí, Celésio, beleza? Opa, pessoal, boa noite. E o Gustavo, me acompanhando aqui, mais esse programa. Fala aí, Gustavo. E aí, gente, já quero aproveitar já o começo aqui para agradecer o Márcio e o Celésio por terem se disponibilizado para participar aí com a gente. Hoje eu vou ficar mais de coadjuvante, aí vou deixar o Diego tocar, vou ficar aí mais na parte técnica, mas provavelmente vou fazer algumas perguntas aí no decorrer da entrevista. Beleza. Eu vou começar com o Márcio aqui, para minha pergunta clássica já. Ô Márcio, me conta aí do Márcio criança. Me conta um pouquinho de como é que foi a tua infância, como é que começou o interesse pelos causos e como é que é essa vida na estrada aí. Mas você sabe que já me perguntaram tanta coisa e acho que você é o primeiro que me pergunta do Márcio criança, porque veja bem, muito do que a gente é hoje como adulto, a gente traz de criança, né? Experiências, vivências, né? Eu tenho essa facilidade de contar esses causos, justamente porque eu sempre tive numa família grande, bastante irmãos. Eu fui criado com uma avó que era benzedeira, eu fui criado com pai, com irmãos que eram caminhoneiros, e então eu, de criança até hoje, eu sempre tive envolvido com muita coisa desse tipo, muita gente, muito irmão, a minha avó, a estrada, hoje, agora, muita gente na estrada, muitos amigos na estrada, muita história, muita conversa. Então, o Márcio criança, eu acredito que até hoje existe, devido eu não ter me separado nem um pouco desse meio que eu vivo, que quando criança e até hoje é a mesma coisa. Eu digo assim, em questões sociais, família grande, estrada, bate-papo, muitos amigos. Então, como se fosse uma ponte que eu estou atravessando ela assim e não teve nenhuma interrupção até agora. Massa, Vias. Eu sempre... Tu vê como as coisas são, né? Essa semana... eu vou começar com a minha digressão aqui. Essa semana, na reunião da minha religião, né? Nós estávamos conversando sobre criança. Sobre sobre o tipo de experiência que a gente traz, né? E sobre conversar e ter contato com a criança que a gente guarda sempre, né? E eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de lidar com a minha criança interna, assim. E aí hoje, ontem na verdade, né? O líder da casa espírita, né? Do terreiro que eu participo, disse assim: Diego, faz o seguinte, compra um brinquedo que tu goste, que tu ache legal, e vá brincar com ele, para dar uma
um espaço para essa criança. Acontece que agora eu tô aqui com umas 35 peças de quebra-cabeça na minha mesa de gravação aqui, olhando para um brinquedo pela metade que eu não consegui terminar de montar. E te pergunto isso, a primeira coisa que tu me diz é que não se separou dessa criança, né? Mesmo que a gente vá envelhecendo, tu não te separou da criança. E eu acho interessante porque o Estrada Sobrenatural, ele traz justamente para mim, né, essas lembranças de quando eu era criança, de pai, vou contando história, como eu falei antes em off ali, né? Então, nossa, as coisas, a gente sempre traz os convidados sempre trazem alguma coisa que tá ali afinado com o que a gente tá vivendo durante a semana, pelo jeito não vai ser diferente dessa vez. Celésio, não te escapa, meu querido. Fala um pouquinho do Celésio criança depois. Ixi, rapaz, olha, eu criança fui aquela criança bem normal. Não era de aprontar muito, mas também fazia das minhas quando podia. E eu achei interessante ali o que o Márcio falou, que ele nunca se separou da criança dele. Aí eu fiquei pensando, pô, é verdade, eu também não me separei da minha criança interior, porque, porra, eu ainda hoje em dia coleciono carrinho, eu não me sinto um adulto preparado, por mais que a vida já vai lapidando a gente, né? Mas sim, sempre fica aquele sentimento, porra, eu ainda não sou tão adulto assim, eu sou meio criança. Então eu acho que é isso. Ah, que legal, cara. Que eu já começo feliz já, porque assim, tu vê como uma pergunta inicial já traz esse tipo de reflexão, assim. Ô Márcio, deixa eu te perguntar um negócio. Como é que foi as tuas primeiras experiências na estrada, assim? Então, as minhas primeiras experiências na estrada como profissional foi assim, eu desde pequeno fui aficionado por caminhão, sempre gostei, eu via no meu pai um herói, vejo até hoje, então eu queria seguir os passos dele, porque eu via a estrada, o caminhão, como se fosse como que eu posso dizer, como se fosse assim, aquela responsabilidade de um homem de verdade, dirigir um caminhão pesado, carregado, ser um herói da estrada. Claro que muito dessa paixão que eu tenho pela estrada, pelo caminhão, é daquela época glamurosa, como toda profissão foi no passado. O caminhoneiro era um glamour, ser um caminhoneiro era bonito, era respeitado, era visto como um herói. Então muito disso eu herdei de quando criança, que eu via esse respeito que as pessoas tinham pelos caminhoneiros, pelo meu pai, pelos meus irmãos mais velhos, né? Então aquela paixão foi crescendo. Quando eu peguei o primeiro caminhão para trabalhar, o pequenininho, que foi logo lá no caos da Noiva Fantasma, era um caminhãozinho velho, mas eu estava me sentindo como se eu estivesse dirigindo uma nave espacial, de tão feliz que eu estava, porque eu estava sendo inserido naquele momento num mundo que eu sempre quis estar, desde criança, você entendeu? Então as minhas primeiras experiências na estrada, eu às vezes estou dirigindo assim, eu começo a pensar naquela época, parecia que eu andava numa estrada de ouro, sabe? Parecia que eu estava de tão apaixonado, de tão feliz que eu estava, e até hoje, né? Então, é isso. Uma vez eu ouvi dizer, quem gosta do trabalho não precisa trabalhar nunca. E eu nunca trabalhei. Então, eu trago, e eu sempre trouxe essa paixão pela minha profissão, e vejo nela, assim, uma coisa muito boa, porque eu nunca precisei trabalhar. Porque quem trabalha no que gosta, não precisa trabalhar. Passo muita raiva, muito perigo, já fui assaltado, já fui amarrado no mato, já fiquei na mira de revólver. Nossa. Tudo passou. E a paixão não cessa? Não, até agora sim, o cansaço chega muito mais fácil hoje, mas a paixão é a mesma. Olha só que incrível. A gente tem um conceito dentro da magia que chama de verdadeira vontade, que é aquela, as pessoas às vezes confundem, né, com o verdadeiro desejo, com o que ela quer no momento, e a gente que estuda um pouco mais entende que a verdadeira vontade, ela é aquela coisa pela qual tu te identifica e pela qual tu acredita que nasceu para fazer. E eu tô enxergando nisso que tu tá me dizendo um relato de verdadeira vontade, sabe? A pessoa que desde criança sabia o que queria fazer, cresceu fazendo aquilo e é feliz fazendo aquilo. E, cara, tu é um abençoado. Porque é raro. Eu costumo falar isso para todo mundo. Eu sou abençoado em todos os aspectos da minha vida. Mas na profissão eu garanto para você que eu sou
felizardo, um abençoado, sabe? Um premiado. Porque você vê, ó, eu acabei de chegar de viagem agora. Já cheguei em casa, já tô aqui, já tô pensando na segunda-feira como que vai ser, entendeu? Sim. Como se fosse um vício gostoso, Isso é legal. Esses dias atrás, eu comentando com o Walter, a gente se encontrou e eu comentando com ele como que vai ser o dia que eu vou chegar em casa, pendurar a chave na porta e saber que eu não vou viajar mais. Eu me emocionei, assim, sabe? Pode pensar nisso. Então, por aí você tem base do que você estava dizendo, da verdadeira vontade, está expressado no íntimo da gente mesmo, faz parte da gente. Olha só, muito, cara, assim, é muito gostoso ouvir isso, né? Principalmente no momento que a gente está em que o trabalho, em muitos aspectos, ele não só pelo momento de pandemia, mas pelo momento de vida, pela geração, pelo tipo de pessoas que a gente vem se tornando cada vez mais. É cada vez mais raro ver gente que gosta do que faz desse jeito. E é gostoso ouvir isso, porque dá esperança, né? Esperança que quando tu encontra aquilo que tu gosta, tu pode fazer aquilo pelo resto da tua vida e vai continuar sendo um prazer. E é muito bom ouvir isso. Isso dá esperança, dá um quentinho no coração. Eu digo isso pelo seguinte, a gente quando está trabalhando e fazendo o que gosta, a gente se sente realizado de uma tal maneira, e eu costumo dizer, o universo conspira, Deus ajuda e abençoa, e as coisas sempre dão tudo bem. Eu me orgulho em dizer que em 32 anos de profissão, eu nunca me acidentei, eu nunca causei um acidente, sabe? Então, que é bênção maior que essa? Nossa, é maravilhoso. E como eu falei, dá aquele quentinho no coração. E eu acho que é uma coisa que vem num momento propício para quem está nos ouvindo hoje, né? Porque assim, a gente vai conversar sobre vários assuntos, a gente vai tratar dos causos, que é o que todo mundo sempre quer. Mas antes de tratar dos causos, eu sempre gosto de saber mais de quem está falando, de quem está contando. Porque isso traz uma intimidade e uma sincronicidade maior com quem a gente ouve. E o meu objetivo hoje aqui é ouvir causos, sim, ouvir história, sim, não precisa nem ser sobrenatural, mas principalmente saber quem que é esse cara que vem trazendo para nós a quantidade de causa e programa que eu, em muitos momentos da minha vida nos últimos meses, passando por alguns momentos mais difíceis mentais, falando assim, né, muito encontrei conforto na voz do Márcio e no trabalho que o Celésio faz com o podcast. Né? E aí, tipo assim, não me parece justo não conhecer um pouco mais desse cara, né? Que traz esse tipo de coisa pro ouvido da gente quando a gente tá precisando ouvir uma coisa diferente, sair dessa loucura que a gente tá vivendo, né? E é um trabalho importantíssimo. Não só enquanto entretenimento, mas também enquanto reflexão. Tem causas ali que fazem a gente pensar. Não é só o entretenimento. E isso é uma coisa que eu admiro muito. E deixa eu puxar o Celésio pra cá. Celésio, como é que tu chegou na tua profissão hoje? E principalmente, assim, que eu acho que vem pra cá, pra nós agora, como que chegou essa ideia da edição do podcast e de trabalhar, porque também é um tipo de trabalho, é um trabalho, na verdade, porque dá muito trabalho, fazer a edição do podcast e trazer a voz desse cara aí pra nós. Pois é, rapaz, eu ouvindo ali o Márcio, eu já fui traçando alguns paralelos, né, porque ele, vamos dizer assim, parece que antes dele nascer, já tava lá na carteira de trabalho dele fictícia, né, motorista de caminhão, porque sim. Se tem alguém que nasceu para essa profissão, é ele, né, e eu tava aqui pensando, né, poxa, eu atualmente, o que eu faço para ganhar dinheiro, não é uma parada que eu gosto, eu faço porque eu preciso ter dinheiro no bolso, né? Mas não é aquele trabalho, poxa, que nem o Márcio fala, eu não trabalho nem um dia porque eu gosto do que faço. Não, eu tenho que trabalhar porque eu não gosto, realmente. Mas engraçado que como esse meu trabalho atual, ele me levou até na beiradinha do podcast, sabe? O Márcio que foi o gatilho para tudo acontecer. Porque antes de eu trabalhar na empresa que eu trabalho, eu só não vou falar o nome para não me causar problemas, né? Sem problema. Eu era, sabe, rapazão novo, né? Eu trabalhava em chão de fábrica, fábrica têxtil, como é que é? Tecelão, beneficiamento, coisa assim. Tipo, não tem nada a ver com a parte de marketing que eu faço hoje. Sim. E daí chegou uma hora na minha vida que eu pensei assim, ó, porra, eu preciso mudar. Eu não posso ficar todo o meu tempo trabalhando em chão de fábrica. Eu preciso
dar um passinho a mais. E Sim. foi dali que eu consegui o meu emprego atual. Claro, eu entrei como um simples auxiliar de cadastro, mas conforme eu fui passando o tempo na empresa, eu fui subindo de cargos, né? Aí Sim. até que eu fui chegando na parte propriamente dita de marketing, e daí ali que eu comecei como eu precisava cobrar de outros funcionários e também fazer, então eu aprendi tanto a edição de imagens e vídeo, porque chegou uma época que eu também produzia o canal do YouTube da empresa, então eu precisei aprender tudo isso. E daí, como a empresa ela foi tomando um caminho diferente, simplificando mais o marketing, todo esse conhecimento que eu agreguei, tipo, tava ali parado. Então, quando nos primeiros contatos que eu tive com o Márcio, ouvindo as histórias dele, eu pensei, pô, eu posso usar um pouco desse meu conhecimento que eu agreguei nesse período e aplicar agora num projeto que pode se tornar um podcast. E foi ali que, vamos dizer assim, nasceu. Como é que vocês se conheceram, gente? Márcio, tu conta ou eu conto? Pode contar que você conta de um jeito mais técnico. Tá bom, eu vou contar. Tinha ou tem, eu não sei ao certo, um podcast, Hangar 18. Não sei se ele ainda funciona. Eles lançaram recentemente o especial do ET de Varginha, né? E deram uma paradinha. Agora eu não sei se eles estão de férias ou não também. Isso. Eles tinham o projeto lá do Apoia-se, do grupo secreto para quem era apoiador. E foi ali que, ouvindo já o podcast deles, quando abriu o Apoia-se, alguns meses depois eu entrei. E lá dentro desse grupo tinha um cara que sempre se destacava, contando as histórias dele, os causos. Acho que já deu para adivinhar quem é, né? Sim. Eu tive nesse grupo. Teve lá. Mas é recente ou faz muito tempo? Não, acho que faz uns 2 anos que eu apoiei, fiquei um pouco no grupo, mas eu tava num momento de trabalho que eu não conseguia me dedicar para grupos e tal, e aí eu continuei apoiando um tempo, depois parei, aí saí do grupo. Mas então faz uns 2, 3 anos. Foi bem lá no começo. Eu e o Márcio, a gente entrou ali mais ou menos início de 2020, né, Márcio? Um pouquinho antes da pandemia, né? Eu acho que sim, foi em 2020, né? Aí lá dentro do grupo eu vi que um certo senhor se destacava contando umas histórias. Uma delas foi a que me marcou bastante, que é o caso da noiva fantasma. Aquilo, né? Ali, a primeira vez que eu ouvi, tipo, era como se fosse um trecho de um filme, assim. Não pela parte sobrenatural, mas o quão rico foi aquilo. A descrição, né, da ambientação. A descrição, o jeito dele contar. Então, aquilo ali me chamou muito a atenção e eu peguei e salvei no computador para ter, né? Vai que um dia eu saio daquele grupo e não posso mais ouvir. Aí, teve um certo momento que ele comentou que logo ele iria fazer 50 anos, que é uma data emblemática, né, pro homem. E daí eu pensei, né, pô, tá aí, ó, aniversário dele, esse é o jeito de eu chamar a atenção. Vou tentar editar isso aí em formato de podcast. Aí só que voltando um pouquinho na linha do tempo ali, eu sempre ouvi podcast e eu sempre gostei disso, sempre queria ter o meu, mas eu nunca sabia como fazer. E como eu sou muito assim de fazer algo certo, bonitinho, então fazer algo meia boca não era comigo, ou era 100% ou era nada. Então como eu não tinha ainda a ideia, então eu nunca fazia. E com esse áudio do Márcio me veio não a ideia já inicial de fazer um podcast, e sim editar como se fosse um episódio de podcast, algo que eu gostaria de ouvir, mas que até então não existia na podosfera. Aí então, como o aniversário está próximo, pensei, pô, vou fazer isso ali já como um presente de aniversário para ele, né? Fui lá, dei meus pulos, editei. Uma coisa que eu nunca contei para ninguém, o primeiro episódio, ele não foi editado no software de edição de áudio.
ele foi editado no Premiere, que é vídeo, mas como ele tem a track de áudio ali, né, as tracks de áudio, é basicamente a mesma coisa, só tem a parte do vídeo que fica toda inativa, né? Mas foi ali que eu fiz o primeiro episódio. Aí fiz como eu achava que deveria ser e enviei para ele no dia do aniversário, né? A gente tem até salvo os prints desse primeiro contato ali. O homem ficou muito feliz. Eu ia perguntar, ficou muito emocionado, Márcio. Eu costumo dizer que foi um dos melhores presentes que eu ganhei. E olha que eu já ganhei presente bom, né? Porque o Celésio, talvez, acho que eu nunca falei isso para ele, vou falar hoje. O Celésio, para mim, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, porque além de eu ter ganho a amizade desse cara, que eu tenho ele como um irmão, ele me proporcionou a realizar um sonho que eu sempre tive, que foi falar para muita gente, falar no rádio, ser ouvido, porque eu sou muito comunicativo, eu gosto muito de conversar. Eu imaginei, um dia eu queria trabalhar no rádio, mas claro, devido à minha profissão, eu sempre gostei de rádio, tenho coleção de rádio antigo, já estudei no Instituto Universal Brasileiro para consertar rádio, tudo que é envolvido com rádio eu era ligado, e queria um dia falar no rádio. E o Celésio me proporcionou isso. Então não foi só o episódio que ele me deu de presente. Ele foi toda uma possibilidade que eu imaginaria que um dia eu queria ter. Mas tinha certeza que não ia conseguir, porque eu também nem ia atrás, porque eu trabalho com caminhão, não vou. E o Celésio me proporcionou tudo isso. Hoje eu me sinto assim, realizado. Falo para muita gente, eu falo como se eu estivesse num rádio, e o podcast é um rádio moderno. E a conclusão disso tudo foi aquele episódio de Guerra nos Mundos, onde eu me tornei um radialista de verdade para fazer aquele episódio. Que é maravilhoso, que é muito bom. Que é muito bom mesmo. E é uma homenagem absurda à história do rádio, né? A gente sabe toda a mitologia que tem em torno da narração da Guerra dos Mundos. E além de tudo, foi uma homenagem pro rádio, assim, né? Rádio que tu vê que é engraçado, porque a gente sente, ouvindo o podcast, né? E ouvindo muito Spotify, ou melhor, não sei, bom, dá pra falar, a gente tá lá no Spotify também, pra quem quiser ouvir, né? E ouvindo esses serviços de streaming, a gente parece que se afastou muito do rádio, né? A gente se afastou dessa coisa de escutar pessoas comunicando, dela dando opinião, dela falando o que ela pensa, dela contando as histórias. E aí me traz um outro tema, que é, quando eu era criança, voltando pra criança, quando eu era criança tinha um programa de rádio que eu não vou lembrar o nome, que ele não era aqui do Rio Grande do Sul, mas ele pegava muito mal aqui, e eu sempre ouvia, que era do locutor contando histórias sobrenaturais. E a primeira vez que eu ouvi o episódio da noiva, né, que eu comecei pelo primeiro ali, foi justamente isso que aconteceu. Foi esse sentimento de estar ouvindo uma estação de rádio com o cara contando o relato, me trouxe todo um sentimento que fazia muito tempo que eu não tinha, e que depois de ouvir o programa, eu fui procurar na internet e não achei, e fui ouvir rádio. E voltei a ouvir rádio, hoje eu ouço de vez em quando, menos do que gostaria por questão de tempo mesmo, mas tu vê, me reacendeu uma vontade de ouvir um locutor falando entre as músicas, falando que música ia vir, falando notícia, e trouxe essa reaproximação, assim, de quem tá ouvindo com o locutor, por assim dizer, né? E outra coisa também que o Celésio ali falou, e que eu acho que ela tem que ser recitada, porque ela é importante de ser dita, é o quão rico em detalhe, né? E o quão bem ambientados são as histórias, tanto pela forma como tu conta, quanto pela forma como o Celésio edita, né? E aí eu vou te perguntar, de uma forma mais específica, assim, quando que começou o contador de história? Quando que esse cara começou a contar a história, não só ouvir e guardar? Então, o contar a história, propriamente dito, até eu me fazer ser ouvido por muita gente como sou agora, começou justamente num relato que eu dei lá no podcast Hangar 18. Contei a história pessoal do grupo do WhatsApp. Fora isso, eu já contava história aqui em casa, para minhas meninas, contava para meus amigos. Uma história que eu vi na estrada, chegava em casa eu contava. Então, o contador de história sempre existiu. Mas era nesse nível que eu estou hoje, e olha que eu estou me achando, eu estou me sentindo contador de história,
começou a partir do Celésio. Por isso eu digo para você que foi um dos melhores presentes que eu ganhei. Porque ele tornou possível eu satisfazer um desejo que eu sempre tive. E não sou profissional, claro, eu só conto. E eu acredito que a maneira que eu conto, da maneira espontânea, tranquila, falando de maneira natural, é o que tem atraído bastante. Porque os grandes contadores de história do rádio, e eu conheço muito o rádio, eles tinham esse dom de contar de uma maneira tranquila, normal. Claro que eles eram profissionais, eles faziam aquilo, mas eles traziam esse profissionalismo para eles de um jeito natural. Então, eu acredito que eu um dia chegue no mesmo patamar de um Gil Gomes, de um Eli Correia, chego num Afanásio Azad, num Cícero Augusto. Esses eram os grandes contadores de causa do rádio, né? Então, eu gosto muito disso. Tem uma pergunta que eu vou te fazer, que é uma pergunta meio reflexiva, assim. A gente tem uma frase, né, um pensamento, uma forma de ver as coisas na internet, que é aquela história de que na internet nada se perde no fim das contas. E eu enxergo o que tu tá fazendo, e isso pro bem e pro mal, né? Eu enxergo o que tu tá fazendo como uma coisa bem atemporal, assim, não é rasgar seda, não é puxar o saco, mas é a visão que a gente tem. Por exemplo, os primeiros podcasts grandes do país estão aí até hoje. Se tu quiser, tu encontra o primeiro episódio lançado lá em 2003, 2004, 2005, né? E fica. E a gente tem aí 12, 15 anos já, alguns podcasts quase com 20 anos já nessa estrada, né, da podosfera. E hoje, se a gente quiser, com meia dúzia de clique, a gente acha e começa a ouvir. Cara, como é que tu te sente sabendo que tu tá sendo ouvido por tanta gente cada vez mais, e o que tu tá contando hoje é uma coisa que vai ficar para muitos anos para frente ainda? Então, como eu me sinto presenteado, né? Presenteado com essa oportunidade. Porque a comunicação, ou contar a história, ou interagir com as pessoas, é uma coisa assim, para quem gosta, é como um cozinheiro que vai fazer um prato, ele elabora, ele mede os temperos, ele faz isso para agradar a pessoa, o paladar da pessoa, ele se sente satisfeito na pessoa quando vai degustar o prato, ficar feliz com aquilo. Eu, contando a minha história e recebendo elogios como esse seu, e muitos que chegam para nós, eu me sinto assim em estado de graça, porque eu não imaginaria nunca que, com o meu jeito simples de contar, eu ia despertar tanto sentimento bom, e até agora só sentimento bom. A gente recebe elogio que a gente fica emocionado. Márcio, eu lembrei do meu avô, lembrei do meu tio, lembrei toda hora. Isso pra gente, em termos espirituais, faz um bem tão grande que você está acendendo um sentimento bonito, gostoso, um sentimento de amor. Você está passando uma energia legal. Então, não tem dinheiro que paga uma coisa dessa. Então, a satisfação minha se traduz nesses elogios, nesse sentir que eu estou fazendo a diferença para alguém, mesmo que de longe, resgatando uma memória feliz, entendeu? Então, isso é o que eu sinto. Olha só. E eu acho que a questão do podcast ter dado voz para tanta gente, a gente tende a ver as coisas muitas vezes de uma forma negativa, assim, né? Tá dando voz para tudo que é tipo de gente. E aí, quando a gente passa a ter mais contato com quem tá ouvindo, a gente vai entendendo a responsabilidade do que a gente tá fazendo. Que, contar uma história rápida, tá? No meu antigo podcast falecido, Oculta, que começou há tempos atrás e acabou também tempos atrás, num dos episódios a gente gravou sobre Umbanda. Foi o primeiro que a gente gravou, né? E aí eu recebi um e-mail alguns dias depois. E eu não tinha noção do que eu tava fazendo na vida das pessoas simplesmente falando num programa de internet. E recebi um e-mail de uma pessoa que disse assim pra mim: cara, eu tava numa religião X, eu não tava feliz lá, eu já tinha passado pela Umbanda em outros momentos da minha vida e não me sentia no meu lugar quando eu tava nessa outra religião, que a gente não vai falar o nome por respeito e tal, né? Religião é uma coisa que a gente respeita de todo mundo. E aí a pessoa diz assim: eu tava numa situação de vida bem difícil, né? E por causa do teu programa eu voltei a frequentar a casa que eu frequentava. E lá eu me senti completamente acolhido, bem aceito, e a minha vida religiosa passou a fazer sentido
depois desse bate-papo que vocês tiveram. E na época eu não era um bandista, né? E aí a minha primeira reação foi ficar em choque e pensar, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu vou parar com esse programa agora. Porque eu não tinha noção de que a gente tocava tão longe, né? E a partir disso a gente começa a entender a responsabilidade que a gente tem, por mais simples que seja o que a gente está fazendo, quando a gente se comunica com bastante gente, né? Quando a gente tem esse poder da voz. E então, a outra pergunta que eu vou te fazer, antes da gente ir agora para os causos, né? É como que tu vê essa responsabilidade? Eu tendo noção dessa responsabilidade muito grande que é de passar uma coisa boa para os ouvintes, e esse é o nosso propósito do nosso podcast, eu sabendo, sendo conhecedor dessa responsabilidade, eu procuro fazer da melhor maneira possível. Não digo assim, acertar as palavras, eu tenho muita palavra que eu falo errado, eu tenho muita concordância que eu não acerto, então, mas eu não deixo que isso me atrapalhe, porque eu quero ser o mais autêntico possível. Sim. E você não vai ouvir nunca eu contar um caos que eu vou desmerecer nenhuma profissão, nenhum indivíduo, nenhuma religião, nada. Eu vou contar coisa para, mesmo que seja sobrenatural, eu vou contar um fato, sem ofender ninguém. Porque eu sei dessa responsabilidade de quem está ouvindo e imagino que tem várias pessoas com idades diferentes, com entendimentos diferentes a nível social, espiritual, que vai estar me ouvindo. Então, o balanço que eu faço disso tudo é respeitando da melhor maneira possível a pessoa que está ouvindo. Em contar um caos, não forçar a barra, não contar uma coisa que não foi realidade, porque eu compro os causos que eu vejo na estrada, eu compro como verdade e conto como uma história, você entendeu? Eu digo comprar assim, na maneira de não escutar, né? Estou comprando como eu vendi, eu estou vendendo como eu comprei, não. Eu estou comprando como uma história verdadeira e estou contando uma história, né? Uma ficção. E muitas pessoas que têm se identificado com essas histórias, que têm tido sentimentos muito bons, então quer dizer, eu estou conseguindo vender um produto que talvez a pessoa precisasse daquilo, escutar uma voz amiga, escutar um caos bom, relembrar um ente querido. Então essa responsabilidade é muito grande, então eu vou fazer com o máximo de respeito sempre, porque sou conhecedor dessa responsabilidade. Não digo para você que eu atinjo milhões de pessoas, estamos crescendo, estamos fazendo, mas para aquele indivíduo que escutou uma história, que me mandou um elogio, que lembrou de um ente querido, que aquela história chegou e fez bem para ele, eu já estou agradecido e gratificado. Então a responsabilidade, eu procuro conduzir ela dessa maneira. Tanto é que eu e Telésio, a gente se debate muito sobre o caos. Tem casos que a gente achou melhor não contar, tem casos que a gente precisou contar de novo, você entendeu? Por quê? Tem que ter esse respeito com o ouvinte. Tem que Excelente. E a gente nota, né? Quando a coisa é feita com sinceridade, com respeito, a gente nota. Na forma como a pessoa está narrando, na forma como ela está conversando com quem está ouvindo. Isso a gente nota não só quando tu tá conversando com um ouvinte contando o caos, como com o carinho que o Celésio... Cara, dá pra sentir o carinho que o Celésio coloca na edição. Dá pra sentir o esmero que tem com a coisa. E aí tu falou também da simplicidade, da originalidade, né? Cara, eu acho que isso é o que deixa ainda mais próximo de quem tá ouvindo a conversa, de quem tá ouvindo o caos. Porque tu não precisa de uma linguagem rebuscada, não precisa ficar gastando um vocabulário gigante e nem ficar enfeitando. A coisa é feita, é bem feita, ela é feita de forma honesta e sincera e é sensível para quem ouve. Sim, e talvez eu nem saberia fazer isso, viu? Melhorar mais nada, se fosse para contar, falar palavra bonita, contar de um jeito mais, talvez eu não conseguiria fazer. Tu falou antes da questão espiritual. Vamos entrar um pouquinho nessa seara aí. Eu posso te perguntar qual que é a tua religião, Márcio? Pode, eu sou daqueles católicos sem vergonha. O católico brasileiro, né? Que é o católico que... E eu digo pra você porque você sabe que tem padre caminhoneiro? Você já ouviu dizer? Não sabia, não. Não, tem padre. Agora, a pastoral rodoviária, eu acredito que ela está desativada há algum tempo já.
Mas tinha 4, 5 padres que andavam de caminhão o Brasil inteiro, encostava o caminhão no posto, e lá fazia sua missa, reunia tudo. Eu cheguei em muitas missas desses padres rodoviários, depois você pesquisa aí, você vai ver. A pastoral rodoviária. Eu não sei como que tá agora, que faz muito tempo que eu não vou numa missa. A última que eu fui foi em Goiânia. O padre chegou, armou a capelinha dele, era um caminhão baú, e ali assisti uma missa. Mas eu sou daquele sem vergonha, porque a questão é a seguinte, eu às vezes chego muito cansado, eu não vou na missa, mas eu procuro ir quando eu posso. Mas uma coisa que eu nunca deixei de fazer é a minha oração. Sei que eu poderia estar mais, mas eu não vejo sentido estar dentro de uma igreja para Deus estar dentro de você. Né? Então, essa desculpa que eu uso para não ir na igreja, sabe? E estou feliz com ela, sabe? Mas não é uma desculpa, não. É uma visão e assim, não só é uma visão, como é uma visão que cada vez mais as pessoas vêm tendo. Tinha vários padres caminhoneiros da pastoral rodoviária, que tinha um caminhãozinho que andava o Brasil inteiro, encostava num posto, fazia missa. Era muito bonito, muito. Eu gostava demais. Que legal, não fazia ideia, eu realmente não fazia ideia. Sim, você pesquisa aí, padre caminhoneiro, pastoral rodoviária, que você vai ver foto, vai ver tudo aí. Era muito bonito. Não, vou pesquisar, com certeza, com certeza. Eu pergunto isso porque é uma coisa que eu geralmente sempre pergunto, porque... E aí vem a minha curiosidade, porque eu já vi um podcast que tu falou sobre vidas passadas. Teve um caso que tu conta ali sobre vida passada, que foi um caso que eu escutei com muito carinho, assim, porque ele pega muito na minha crença, né? Na minha... Deixa eu dar uma olhada. Rapaz, eu não sei agora também, vamos lá. Eu não sei se eu ouvi tu falar desse caso num Estrada, num Fantasma Nos Divertem, que é um outro podcast que eu acompanho, ou em algum outro podcast. Ou também se foi no grupo do Estrada Sobrenatural que eu faço parte. Assim, é porque eu tô com a idade já 50, tem hora que eu esqueço as coisas, cara. Mas eu acho que foi em algum grupo, porque no Estrada, agora na 3ª temporada é que vai entrar uns causos com essa temática. Ah, tá. Então foi no grupo mesmo. Foi no grupo. Que vocês, né, de vez em quando, quando eu consigo parar um pouco, eu vou ali. Essa semana até contei um caos meu ali pra vocês. Eu gostei até, fiquei de contar o caos, mas a semana passada dessa foi uma correria tão grande, meu amigo. Mas tá guardadinho na cabeça o caos. E eu vou contar ele aí, vamos fazer uma edição, você põe aí no seu podcast, vai ficar legal. E pode você deixar, contar os dois, daqui 10 anos eu vou lembrar e vou contar ele. Não preciso ler nada, eu guardo bem essas coisas. Eu não vou nem contar então o que aconteceu, porque daí a gente não estraga a surpresa. Sim. E tu, Celésio, qual que é a tua linha religiosa, assim, se tu tem alguma? Eu fui criado em família católica, fui coroinha e tal. Mas assim que eu já comecei a pagar meus boletos, eu larguei disso aí, porque não era minha, não. E hoje em dia eu não sigo nada, tenho a minha fé em Deus, né? E vivo muito bem, não preciso de ninguém para ficar me orientando nessa parte. É uma opinião forte e é uma opinião que eu respeito muito. Isso não quer dizer que seja uma verdade, né? É apenas o meu ponto de vista, né? Eu acredito que tem muita gente que busca um aconselhamento porque talvez está precisando, né? O que é importante, mas assim, no meu caso, não, eu acho que eu tomo boas decisões comigo mesmo. E também tem a questão de fases, né? Às vezes as pessoas precisam de um acompanhamento espiritual, às vezes elas não precisam. Exato. Tu sabe que há um tempo atrás eu estava ouvindo muita coisa de... talvez eu vou errar os nomes, mas é por falta de conhecimento. Ubanda, mais religiões de matriz africana. Aí eu comecei a ouvir aquilo ali, eu assim, isso é interessante, porque não tem nada a ver com o catolicismo, sabe? Tem ali os seus paralelos, né? E, é interessante. Talvez um dia, se eu precisar, eu já sei para quem eu vou recorrer. Hoje eu não preciso. Olha só que incrível. Cara, a gente conversou um pouco antes, né? Eu não quero também me estender muito nisso, pro pessoal não achar que eu tô fazendo palanque, mas foi o que a gente falou antes ali, que o Marcos falou, né? Que ele deu uma lida esses últimos dias sobre Umbanda, e ele achou muito bonito.
E aí eu pego esse exemplo para quem não conhece, ninguém, né, tá pregando e tal, mas quando a gente não conhece as coisas, a gente coloca uma capa de medo muitas vezes, né? E quando a gente tem medo das coisas, a gente tende a trazer outros sentimentos que são negativos em relação a essas coisas. Então muitas vezes aquilo que a gente teme, a gente acaba por não gostar, por desprezar. E aí entra essa coisa do estudar, que o Márcio falou também antes da gente começar, né? Tipo assim, eu fui ler um pouco sobre e vi que é uma coisa bonita. Então fica essa dica. E não só sobre as religiões de matriz africana, né? Sobre qualquer coisa que a gente tenha medo, que a gente não tenha conhecimento, que a gente não entenda muito bem, às vezes o simples fato de parar e dar uma lida sobre já abre um mundo na frente da gente. Então fica aí essa reflexão também. Ô Márcio, deixa eu te perguntar um negócio agora. Vamos para a parte mais entretenimento. Pode já ter contado, não tem problema, e não precisa ser sobrenatural, tá? Até se não for também legal. Me conta aí, me diz, qual foi uma das lições, das histórias ou dos causos mais impactantes que tu ouviu na estrada, ou que tu viu, que tu presenciou, que tu pode dizer assim que mudou a tua vida de alguma forma? O caos que mais me impactou e o que eu vivenciei justamente foi os 2 primeiros episódios do nosso podcast, que foi A Noiva Fantasma e depois o Caos de Montes Claros. Esses foram vividos por mim. Uhum. Me impactou naquela época e está me impactando agora devido à repercussão que está dando, né? Uhum. O sucesso do podcast, o gostado. Então ela me impactou de 2 maneiras. Lá no começo me assustou e agora está me agradando. Então Sim. impactou 2 vezes, né? De formas diferentes, né? Sim, que legal. E o que mais te assustou, assim? Teve algum que... Cara, eu vou te falar assim, ó, eu tenho o meu episódio do coração, do Estrada, tá? Eu tenho o meu episódio preferido, porque eu tenho uma história na família muito parecida. E o meu preferido, eu até falei no grupo com vocês, repito aqui, é o do lobisomem lá. Que o lobisomem chegou a arrancar um negócio do gás, jogou a linguiça no chão. Do caminhoneiro que tava... Não sei se foi... Eu não lembro agora se foi contigo ou se tu contou aí. Esse caos, até tinha comentado com o Celésio e não aconteceu comigo esse caos. Uhum. Ele aconteceu com um amigo que hoje eu não sei mais, mas até pouco tempo atrás ele é frentista de um posto lá em Campo Grande. Uhum. Então, a maneira que eu achei de contar foi como se tivesse acontecido comigo, para mim conseguir dar mais realidade. Eu me adaptei bem de contar os casos como se tivesse acontecido comigo. Mas sempre deu um finalzinho, ó, gente, não aconteceu comigo, foi com um amigo e tal, né? E a maneira mais fácil que eu consegui contar para vocês. E foi esse caos, e aí foi interessante porque o cara contando para mim, mesmo passado o tempo, ele ficava nervoso com essa história aí, mas eu imagino porque, né? Imagino. Passar por uma experiência dessa, né, meu amigo? Não é fácil, não. Eu vou te falar que eu teria me escondido no mato muito antes. Meu amigo, eu não sei nem o que eu fazia, cara. Eu não ia entrar de barco, eu ia sair era correndo. Né? Eu vou te contar. O medo paralisou eles dois ali de uma tal maneira ali que não teve jeito. E a gente, na verdade, não sabe da reação da gente perante o medo, né? Eu tenho na família, Márcio, eu vou contar essa pra ti com exclusividade. Não contei pra ninguém. Vou trocar um caos contigo. Eu tenho na família um parente que ele tinha terra aqui, na região de Taquara, no Rio Grande do Sul. Conheço. E ele criava ovelha. Eu sou de Taquara, né? Ele criava ovelha lá. Minha família... Meu irmão morou em Taquara. Ah, é? A gente já tinha conversado sobre isso um tempo atrás, né? Tinha comentado comigo. E minha família lá, ela é bem conhecida, foi uma das primeiras famílias a chegar lá, que é a família Schirmer, né? E embora eu não seja alemão, tem nome de alemão. E esse parente meu criava ovelha numas terras lá. E aí diz ele que num dado momento ele e os irmãos, incluindo meu avô, eles começaram a ter ovelha perdida, assim, apareciam umas ovelhas mortas, aparecia esses gado morto lá. E aí um dia eles resolveram ficar de campana com as suas garruchas lá no meio do campo, e que chegou um cachorro gigante, muito grande, arrastou uma ovelha pro meio do mato, comeu o que interessava e sumiu.
E aí eles não, e tipo, o bicho sumiu, eles não conseguiram atirar, não conseguiram fazer nada. E aí eles resolveram ficar de campana mais alguns dias. E aí diz que depois de uns dias, esse bicho apareceu de novo. E agora eu não, pra não te mentir, eu não vou afirmar, porque eu não lembro quem foi, mas não sei se foi meu avô ou foi algum dos irmãos, deram um tiro no bicho e acertaram na anca do bicho. E dias depois, né, parou de morrer ovelha, mas dias depois diz eles que um andarilho, um morador de rua, alguma coisa assim, que estava pela região, apareceu com a anca com um tiro, né, pedindo ajuda pro pessoal, com um tiro já inflamado, já incomodando, mancando. E meu avô e alguns parentes dele que conversavam comigo sobre isso, porque não eram muitos, juraram a vida inteira que eles tinham dado um tiro no lobisomem. Então, ela coincide bastante lá com o episódio que eu contei, né? Porque praticamente o mesmo modo, né? A pessoa aparece depois machucada. Esse caos do... não vou lembrar o nome agora desse episódio. Foi impactante justamente porque antes de chegar no posto, ele viu o rapaz chegando e entrando no mato com aquela criança na mão. Sim. Né? Segurando na mão. E depois, no outro dia cedo, ele viu o cara saindo do mato sem camisa. Entendeu? E o choro da criança que teve à noite era o choro daquela criança que estava com ele. Entendeu? Interessante demais esses causos. E eu tenho muito mais causos para contar que envolve lobisomem. Vou contando, né? Muita coisa. Vou contando e vai virando episódio. Eu tenho uma parte da minha formação em folclore, né? E eu sou apaixonado por esse tipo de história. Eu sou apaixonado, assim, eu adoro esse tipo de coisa. Acredito, sou um crente nisso. Mas até eu vou perguntar agora pro Celésio. Celésio, tu acredita? Ou tu leva mais como entretenimento, assim? Ih, rapaz, é uma pergunta delicada. Olha, vamos lá. O meu background, né, é de um cara das finanças, né, de números, sabe, assim, mais nesse universo 1D aqui. Sim. Mas, como eu tô agora, assim, muito envolvido nessa questão, se eu falar que eu não acredito, eu vou estar, sabe, traindo o meu próprio projeto. Sim. Porque, sabe, vamos dizer assim, eu estou fazendo uma coisa que eu simplesmente não acredito. Então, não faria muito sentido. Hoje, ouvindo cada vez mais o pessoal comentando as histórias que o Márcio traz, talvez algumas coisas não seja nem o sobrenatural em si, mas para a pessoa aquilo foi tão traumatizante, tão real, que aquilo para ela então eu não posso desacreditar ela. Sim, sim. Você não precisa necessariamente acreditar na história, mas sim na experiência, né? Isso, exatamente. Eu ficaria nesse limiar, sabe? Uma zona muito insegura que, pô, eu não vou desacreditar, mas também eu não preciso botar muita fé, sabe? Eu tô ali no meio termo. E assim, pergunta pros dois, vocês podem ver quem fala primeiro. Acho que eu vou direcionar pro Márcio primeiro. Ô Márcio, o que tu acha que são essas coisas que as pessoas veem? O que tu acha que é? Qual que é a tua visão, assim? A gente entende que cada um tem uma verdade, a gente respeita, obviamente, né? Mas eu sempre gosto de ver a de cada um. E aí eu te pergunto, o que tu acha que são esses eventos sobrenaturais, essas questões de fantasma, de lobisomem, como é que tu enxerga isso? Até encaixando na pergunta do Diego, Márcio, como é que com o passar do tempo, desde a época que você começou a trabalhar como caminhoneiro e a ouvir os primeiros causos, né, e as coisas começaram a acontecer contigo também, como é que a sua visão, a sua crença nesse tipo de coisa foi sendo moldada com o passar do tempo? Como é que ela mudou desde a época que você começou até hoje? Eu vejo de vários aspectos essa questão aí. Veja bem, a pessoa quando ela está predisposta a vivenciar um sobrenatural, ela tem que se conectar. E qual é que é essa maneira de se conectar? Ela acreditar, ela ser sensitiva até certo ponto, ela ser predestinada ou alguma coisa desse tipo. E acontece assim, você vê um sobrenatural, você está na mesma vibração que o sobrenatural tá vagando naquele momento, de repente você está na mesma vibração, você vai se conectar, você vai acabar vendo, você vai acabar sentindo, você vai acabar ouvindo.
Então, eu penso muito nisso. E penso também, em certas ocasiões, em certos causos que eu ouço na estrada, e teve gente que nunca viu nada, nunca viu nada, andou em estrada perigosa. Eu tenho amigo meu que é coveiro aqui em Cambé, no cemitério, Uhum. e eu trabalho aqui e nunca vi nada. Você vê que é uma coisa que um coveiro podia estar vendo, que ele está mais perto lá, mas acontece que ele não está vibrando na mesma sintonia que um sobrenatural, ou ele não. Você entendeu o que eu quero dizer? Ele não está. Sim, Por exemplo, se você ligar um rádio, você vai ligar aí no intuito de ouvir uma música ou uma notícia. sim. E você vai se sintonizar o rádio. Você vai procurar uma música, você vai se colocar em sintonia com o rádio. Então eu acho que de maneira espiritual você se sintoniza. Claro que Uhum. umas pessoas querendo e outras não, porque de Sim. repente ela tem uma sensibilidade tão aguçada que essa sintonia chega para ela de uma forma tão repentina, tão espontânea, que até mesmo ela não conhece essa questão. Uhum. Então, muitos casos você vê falar, aí você começa a conversar com a pessoa, pesquisar, aí você faz entender que a pessoa, mesmo não querendo, ela viu, porque de repente ela está naquela sintonia, ou ela passou numa hora que aquela força, que aquele sobrenatural está numa atuação muito forte, entendeu? E você captou. Eu vejo isso. O que Entendi. que eu faço? O que que eu imagino comigo agora? Até ontem eu estava comentando, sempre eu coloco uns vídeos lá no grupo, você vê, eu desço Uhum. por uma estrada sozinho, escuridão, mas desço de boa, sossegado, sem medo, sem nada, eu não tenho medo. Por quê? Eu penso que o sobrenatural quiser chegar, ele vai chegar, você Sim. entendeu? Só que eu procuro não pensar nisso, deixa estar acontecendo, se acontecer, mas eu digo que você tem que estar vibrando numa sintonia mais ou menos parecida. Venha ser o caso, por exemplo, assim, eu costumo comparar muito assim, aquele problema que a pessoa tem imunidade baixa. Uhum. Qualquer coisinha pega nela, porque a imunidade dela é baixa. Uhum. Aí a gente converte essa história pelo modo espiritual, pela presença de espírito que você tem, pelo tipo de coisa que você acredita, pela fé que você tem, entendeu? Então, vários ângulos de análise sobre um assunto desse, né? E é legal ver que tu tá bem aberto a todos esses ângulos de análise, né? Que uma coisa Sim, que eu acho importante é a gente estar sempre aberto a entender a realidade que acontece com o outro também. ó, aproveitando essa sua pergunta, eu vou contar um caso que eu até falei, eu vou contar esses causos lá para os meninos, justamente Opa, falando nessa questão. pode mandar. Eu conheci um amigo, ele faz tempo já que eu não vejo ele. Ele morava ali em Eldorado, ali no Mato Grosso ali. E a gente Uhum. carregava carvão em Eldorado para Criciúma. E a gente carregava lá sempre junto, fazia sempre uma viagem junto e tal. E teve uma das viagens que ele não veio, não foi viajar. E como ele era muito amigo meu, muito parceiro, eu senti falta, né, e tal. E na outra viagem, encontrei ele de novo, carreguei um caminhão e vamos para Criciúma descarregar. E durante a viagem, conversando, falei, rapaz, passada, porque eu precisei levar meu menino num médico. Meu menino nasceu com um problema. Ele falou o nome, não vou saber agora, porque faz tempo. Uhum. Um problema nenhuma das pernas, sabe? A perninha dele acho que nasceu com torta, com problema. Então, eu sempre tinha que estar levando, e aquela semana, acho que o menino ia fazer uma cirurgia e ele não pôde viajar. Bom, aí daí deu trela para a gente começar a conversar sobre criança e coisa e tal. E aí, um certo ponto da conversa, ele falou assim para mim, Romar, você acredita que acontece uma coisa comigo e eu não sei nem como entender? Aí ele falou, bom, vamos conversando, a gente entende. Então, aí ele contou o caso da seguinte maneira para mim. Ele, quando casou com a mulher dele era lá da cidade, lá, quando ele casou com a mulher dele, ele, antes de casar, namorava a mulher dele, tudo, casou. Quando a mulher dele, pouco tempo de casado, ele começou a ter uma série de sonhos, sabe? Uhum. Andando numa estrada, e o menino sentado na beira de um barranco. E do lado, mais para frente um pouquinho, uma casa, debaixo de um pé de peroba. Quem conhece pé de peroba sabe que esse pé de peroba é alto. E uma Uhum. casa embaixo, com as janelas todas abertas. E sempre tendo esse mesmo sonho, sabe? Um dia sim, dia não, uma semana sim, outro não.
sempre teve. Bom, aí a mulher dele ficou grávida, o menininho nasceu, que é esse menininho que tem um problema nas pernas. Só que é o seguinte, logo quando ele casou, logo quando ele nasceu, a mãe dele faleceu. Ele praticamente não conheceu a mãe dele. Ele foi criado por uma tia, irmã do pai dele. Aí, essa mãe dele tinha uma irmã, que era tia dele, mas ele conhecia muito pouco, porque morava longe. Então ele viu ela uma vez ou outra e tal. Aí o que aconteceu? Esse menino dele nasceu com esse probleminha na perna e tal, e chegou a notícia para ele lá que essa tia dele, que é irmã da mãe dele, tava ruim e queria ver o menino, queria ver ele mais uma vez. Irmã, pois é, minha tia, eu tenho que ir lá fazer essa visita. Que o menino já estava crescido, ela só tinha visto o menino quando nasceu e tal, e ele pegou e foi para casa dessa tia, irmã da mãe dele. Quando ele chegou com esse menino na casa da tia dele, a tia dele olhou assim: meu pai, é o Nelson. O Nelson era o nome do filho dele. É o Nelsinho. E era mesmo, Nelsinho o nome do menino, filho dele. O Nelsinho tá aqui, nossa, tá crescido. A tia dele pôs a mão na cabeça assim, baixou a cabeça, começou a chorar, assim, sabe? E por ter pouco contato com essa tia, ele não entendeu muito, porque essa tia só tinha visto esse menino quando nasceu e ele não se lembrava de ter falado o nome do menino pra ela. Aí, rapaz, essa tia dele falando: olha, a gente teve um irmão que já falecido quando era menino, e chamava Nelson também. É esse menino inscrito, é o Nelsinho, nasceu com o mesmo problema na perna. Olha só. Eu tenho uma foto dele aqui, eu vou te mostrar. Hoje me arrepia de falar, meu amigo. A hora que ela pegou a foto, era o sonho que o cara tinha. A foto do menino sentado na beira do barranco, do lado dessa casa que ele sonhou a vida inteira. Até então, ele não conseguia ver o rosto desse menino. Quando ele viu a foto, o rosto desse menino veio na cabeça dele, era o filho dele. Você entendeu? Entendi. Então, esse menino, para quem acredita em reencarnação, esse menino era o tio dele, escrito, escarrado, com o mesmo problema na perna, a ponto da tia dele olhar e falar: é o Nelsinho, e chorou e mostrou aquela foto antiga. E aquela foto era exatamente o que ele via no sonho, o menino sentado na beira do barranco, do lado de uma casa, embaixo de um pé de peroba. Olha pra você ver que história maravilhosa. E esse tipo de história, eu achei incrível. Esse tipo de história, ele te traz essa reflexão de pensar que, quem sabe, a gente tem essa questão de reencarnação? Então, eu imagino assim, tem tanta coisa que a gente ouve, e muitas vezes se aprofunda nesses assuntos, porque não que seja falta de interesse, é que é natural da gente, não é tudo que você está ouvindo, você vai. Mas eu acredito sim, eu tenho amigos que são espíritas, e a gente conversa, ele monta, e não vou falar assim, não acredito. Eu acredito. Por quê? Quem que é a gente para não acreditar numa coisa tão bonita dessa? Numa coisa que faz tanto bem, né? Se eu falar que o cara lá é reencarnação, meu amigo, quem sou eu para não acreditar? Eu vou saber os propósitos com qual Deus criou o ser humano, criou o espírito, criou a alma, e vou saber qual é a jornada que o ser humano vai passar na Terra, se ele completou, se não completou, se ele precisa voltar ou se não. Eu não sou conhecedor desse assunto, não me sinto no direito de não acreditar, entendeu? Aí, a partir dessa história que eu contei para vocês, eu fiquei abismado, porque ele era um cara assim, tão simples, pra você ter uma ideia. Ele era carvoeiro e o patrão deu oportunidade, ele virou caminhoneiro e nós viajávamos junto. E de uma simplicidade assim, ele contou assim de uma maneira tão natural, eu achei tão bonita essa história, tão impressionante. Olha, você vê, o cara, antes da mulher dele engravidar, ele começou a sonhar com esse menino, esse menino nasceu com problema na perna, cresceu, aí ele ficou sabendo que a tia dele estava mal, foi levar o menino lá para a tia dele ver, e quando a tia dele vê o menino, vê naquele menino o próprio irmão dela, que seria tio dele, quando era menino igual, e morreu. E vai mostrar a foto é justamente o que o cara via no sonho. Olha para você ver a magnitude, a grandeza de um fato desse.
Entendeu? É incrível. Pra não acreditar, né? Sim. Tu vê, eu como espiritualista, eu fui passar a dar atenção e acreditar mais nessa questão de reencarnação tem uns 3 anos. E eu queria ter tido mais tempo essa visão, né? Quem sou eu para duvidar dos relatos que as pessoas trazem que falam sobre isso, né? E eu acho importantíssimo, e assim, me toca também, né? Porque eu, mesmo sendo um bandista, eu tenho as minhas dificuldades com a minha religião, no sentido de acreditar em algumas coisas, né? E reencarnação para mim é uma coisa que eu tô começando a assimilar há pouco tempo. E esse tipo de história, geralmente, ele me vem como no bom sentido, tá? Me vem como um tapa na cara. Então, Como assim, sabe? Como que eu vou duvidar de uma coisa dessa? então, ó, o que uma vez um senhor falou pra mim assim, nós conversamos justamente sobre esse assunto de reencarnação, de gente que foi, depois voltou. Ele falou assim pra mim, você sabe quantas pessoas tem no mundo? Eu não sei quantas pessoas tem no mundo, mas vamos pôr lá que existe... quantas pessoas existem no mundo hoje, vocês que são mais entendidos? 7 bilhões. 7 milhões? Vamos pôr 7 milhões. Não, Uhum. é bilhões. Bilhões. Bilhões, né? Então, um senhor falou assim pra mim, ele falou lá um número que eu não vou lembrar. Ele falou, ó, Márcio, hoje no mundo existe tantos milhões de pessoas. E esses tantos milhões de pessoas foram o total de seres e almas e espíritos que Deus criou. Uhum. Elas vão, elas vêm, elas se melhoram, elas se evoluem, mas elas não aumentam e nem diminuem nunca. Simplesmente somos passageiros do tempo. Essas mesmas pessoas que ele criou, essa mesma quantidade, elas vão, elas voltam. Então ele quis dizer o quê? Que aquele espírito, aquela alma que Deus criou, ela está se aprimorando geração após geração, geração após geração, e é sempre aquele número. Porque se você for procurar, se você for entender e ver na Bíblia, cara, nasce gente e morre gente todo dia. Sim. Quantas pessoas Deus criou? Deus está criando gente todo dia? Ou Deus criou um X de alma, de espírito, para povoar a terra e aqui viver? Então você começa a entrar nesse tipo de assunto, é complicado para quem não tem um pouco de noção do que é a religião espírita. É difícil da gente assimilar uma coisa desse tipo. Mas esse senhor me falou isso. Deus criou X de alma, X de espírito, e essas almas e esses espíritos estão indo, estão voltando, estão melhorando, evoluindo, até que ele passa para um estágio maior. Aí você se pergunta, por que Deus já não criou então lá no estágio maior? Porque diz que fomos criados imagem e semelhança, mas imagem e semelhança é que ponto? Físico, mental, moral, espiritual? Então, são assuntos que a gente se divaga muito fácil, porque a gente não tem um entendimento nesse nível aí. É verdade. Eu tendo a acreditar que, eu falei isso esses dias, provavelmente eu tô me repetindo, ouvinte, desculpa, mas a minha memória de peixinho dourado às vezes me atrapalha aqui na vida, mas vamos lá. Eu tendo a entender que todas as religiões, elas têm um pouquinho de verdade. E a gente, quando escolhe uma, interpreta uma, vive uma, a gente está vivendo uma parte da verdade. Né? Uma parte dessa grande verdade, que é um quebra-cabeça, que a gente não tem acesso, que a gente não consegue ver como um todo. Né? Isso que tu acaba de me dizer é uma visão espiritualista muito conhecida. Né? E assim, independente do nível de simplicidade ou não, de cultural ou não, né? Tem muita gente que acredita nisso, que tu acabou de me dizer. E é justamente como tu disse, se a gente começar a devagar sobre isso, a gente vai parar semana que vem, olha lá. Então, e quem me falou isso aí foi um senhor sem instrução, sem estudo, um senhor simples, me falou desse jeito. Agora você imagina a grandeza do entendimento de um homem desse, né? Sim, e para tu ter uma ideia, a gente tem ordens aí religiosas famosas de estudiosos e tal, e de especialistas que acreditam nisso também, né? Não tem como a gente ignorar uma mensagem desse tipo. Então, o que eu imagino? É assim, você falou em verdades que você passa a acreditar. Porque você nasce, você vive, muitas vezes, acreditando em verdades dos outros, entendeu? A sua verdade mesmo, a sua essência, quem tem que procurar é você mesmo. O que é procurar em você mesmo? Você querer percorrer aquele caminho. Você está na religião, você viu ali um caminho para encontrar uma verdade que você acha, então você vai
e vai naquela religião, você vai aprender sobre ela, você vai buscar uma verdade que vai te satisfazer dentro daquela doutrina, né? Porque até então, a única verdade que você conhece é a verdade dos outros. Você vai lá na igreja, você vê o padre rezar e falar e coisa e tal, ele está te contando uma coisa, é verdade? É, mas é a verdade dele, da religião dele, da doutrina dele. Mas qual é a sua verdade? Aí, onde vem aquela passagem na Bíblia que diz assim, aquele que não se tornar criança não é do reino do céu, vinde a minhas criancinhas, porque delas são feitas do céu. Eu encaro essa passagem na Bíblia como se tornar criança é ser puro de coração. Porque não tem criança com maldade, criança ela nasce íntegra. Então, se tornar humilde, se tornar bom sem malícia, e essa é a verdade, e teria que ser a essência do ser humano. Cheguei a arrepiar aqui. Então, porque, ó, uma ocasião, eu passei por um episódio num posto, eu não sou de briga, eu nunca briguei, mas se eu ver alguma coisa errada, eu vou dar um jeito de dar um pitaco. Eu estava num posto comendo, ali em Avaré, tem um posto que eu paro sempre, e a gente no balcão, e eu quietinho ali, tomando um lanche e tal, e 2 caminhoneiros do lado, tomando um lanche, e do meu lado, um rapaz com síndrome de Down, sabe? Fazendo um lanche, mas o rapaz com uma certa dificuldade para comer, um pouco ele babava um pouco, ele tinha uma certa dificuldade, e eu notando que os 2 rapazes rindo daquilo lá. Ele me deu uma coisa que eu falei, meu amigo, você sabe o que é a questão? Você ri de uma pessoa dessa? Essa pessoa, ela é a pura essência que o ser humano devia ter. Porque se você rir dela, ela vai rir junto com você, porque ela não tem maldade. E essa maldade que você está usando para rir, está mostrando que você é um ser muito mais inferior do que esse que tem esse problema. O cara olhou para mim assim, rapaz, eu falei, aquilo bateu a cabeça aí. Não, obrigado, cara. Você entendeu? Porque eu vejo assim, Deus criou imagem e semelhança, tá? E uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa que nasce com deficiência. Eu acho que eles são seres muito especiais que estão passando por uma evolução muito maior que a nossa, porque você pode procurar que nessas pessoas não existe maldade. Quero que o ser humano não tenha maldade dentro dele. Você entendeu? Entendi. E eu fiquei bravo, eu fico incomodado com esse tipo de coisa. Porque a maldade do ser humano, ela vai crescendo num certo ponto que você não parar, não corrigir, ela vai crescendo, é muito fácil, você entendeu? Entendi. Então eu vejo assim, uma pessoa que é sem maldade, uma criança, ou uma pessoa com uma pessoa especial, cara, tem que ser tratada com maior carinho, com maior respeito, com maior bondade, porque aquilo ali é a essência do que o ser humano devia ter, sem maldade no coração. Entendeu? Acho que também dá pra colocar que quando a gente busca as coisas como criança, tudo é novo e tudo é legal, tudo é bonito, né? Tudo é uma novidade, tudo é uma coisa que a gente olha se a gente olhar para as coisas com esse olhar que tu tá dizendo, né? Com essa coisa da criança, a gente consegue enxergar as coisas de forma muito mais bonita, muito mais brilhosa, muito mais fantástica, né? Com mais alegria. Mais alegria. Isso. Tu vê como as coisas são, Márcio. Eu passei eu passei a semana inteira às voltas desse tipo de pensamento. Eu vou te falar assim, ó, com honestidade, tá? Eu tô aqui arrepiado e tô com os olhos com lágrimas, assim. Porque eu passei a semana inteira às voltas com esse assunto, né? Na questão da vida que a gente vai levando, do trabalho, dos problemas, e eu, graças a Deus, eu tenho pouco problema, né? Eu venho de uma... Que bom. Eu venho de uma história de vida que eu já fui morador de rua, sabe? E tive muitos problemas com álcool, tive muito problema com droga, enfim. Eu consegui vencer tudo isso. Eu já fui uma pessoa que eu fiz muita coisa ruim pros outros, quando eu era mais jovem. A evolução do espírito, cara, a evolução da alma, ela consegue elevar você, fazer você crescer. E aí, essa semana, eu tive uma conversa com o pessoal da minha casa de religião, né? E eu comentei, assim, essa questão de, poxa, às vezes Cara, tem tanta gente que eu queria, na minha vida, pedir desculpa por coisas que eu fiz, ou falei, ou agi, ou como eu era antigamente, né? E tem muita gente que eu não tenho coragem, ou não tenho oportunidade, ou não vou ter oportunidade de pedir desculpa, né? E aí, a pessoa com quem eu tava conversando,
Ele falou uma coisa muito parecida com o que tu acabou de falar. Que, tipo assim, quem sabe tu olha as coisas agora com olhos novos, né? Tudo bem, é triste que a gente não consiga pedir perdão para algumas pessoas, é triste que às vezes a gente não tenha coragem, né, de pedir perdão pelas coisas ruins que a gente fez, mas quando a gente escolhe levar uma vida nova e abandonar essa parte do passado, é como se a gente estivesse sendo criança de novo. E se dando a oportunidade para olhar para as coisas de novo com um olhar com mais alegria, como tu disse, com mais amor, com essa coisa da fantasia que tanto faz falta pra gente quando a gente fica velho, quando a gente fica adulto, né? E aí eu passei a semana inteira às voltas com esse assunto, com esse pensamento, e pensando o que eu poderia, como que eu poderia interiorizar e entender melhor, porque até então eu não vim entendendo essa questão da... E assim, ser como criança, né? Entender como criança. E aí tu me vem aqui, e com duas passagens da Bíblia que são muito bonitas, né? E com essas histórias que tu contou, me traz uma lição que eu fiquei a semana inteira encucado, né? Eu termino a semana, quem sabe, entendendo um pouco mais de coisas que são profundas em mim com uma conversa que eu tô tendo contigo, né? Então, e coisas profundas e coisas simples, né? Que tá para qualquer um ver. Para qualquer um ver. Sim. Porque eu já contei, não sei se foi num grupo, onde foi, eu já ouvi dizer que você não consegue fazer o mal sem que aquele mal volte para você, porque todo mal que você fizer pro próximo é para você mesmo que você tá fazendo. Sim. E o bem é a mesma coisa. Sim. Rapaz, eu já fui tão ajudado, eu já passei tanta coisa. Se eu começar a contar a minha vida aqui, dá um podcast de 100 episódios. Eu já passei tanta coisa, mas eu tenho tanta fé, eu já fui tão ajudado, que hoje, assim, eu ando pelo mundo assim, eu tô a passeio, cara. Eu tô a passeio. Eu falo, cara, tô a passeio. Eu tenho meus problemas? Tenho, mas eu tô a passeio. Eu encaro tudo com naturalidade, da melhor maneira possível. Por quê? Porque a fé faz isso pra gente. Sim. Entendeu? Contar um causinho aqui, a gente tá pra contar causa. Coitado do Celeste, porque ele vai dormir lá comigo. Uma ocasião eu tava indo pra Curitiba, os bandidos me pegou ali em Curitiba ali, mas me apavoraram no último, me jogaram eu na traseira de um carro, me levaram na beira do mato, me amarraram a mão pra trás, eu fiquei na mira no revólver e o cara falou que você vai morrer, e pai, fazendo aquela sabe, aquela pressão psicológica. Eu simplesmente bati a cabeça, a impressão que eu tinha que meu pai, que já falecido, estava do meu lado, e eu conversando com Deus, eu me conectei de uma certa maneira assim, tão grande, eu não consigo falar sem me emocionar. Eu me conectei com Deus assim, tão grande, e pedi assim, meu pai, se for a hora, me receba, mas se não for, coloque na cabeça desse cidadão para não ter maldade comigo. E o cara me apavorando, e eu amarrado um frio, rapaz, e eu na beira daquele mato, o cara mexendo com o revólver assim e tal. E eu peguei, teve uma hora que eu falei, quer saber, meu amigo, se for o dia vai ser hoje. Falei pro cara, falou, velho, já usei o meu jargão de motorista mesmo, falou, velho, vamos fazer outra questão, você é um cara corajoso, eu também sou. Você for atirar, você atira logo na cabeça, cara, pra não me deixar estribuchando no chão e não sofrer. Se você for um homem, você faz isso. Aí o cara deu risada, cara. O cara deu, calma, motor, eu vou fazer nada com você não, tá tranquilo. Rapaz, pra resumir a história, não passou muitos minutos, nós dois contando piada um pro outro lá. Não é pra você ver como que Deus usou. Sabe, me deu aquela coragem, eu enfrentei, Deus me usou. Cara, contando piada, o cara arrancou a blusa de frio que ele tava. O cara arrancou a blusa de frio que ele tava, me deu. Eu tinha parado de fumar fazia 3 meses. E ele fumando, a fumaça do cigarro dele vinha em mim assim, ele perguntou pra mim, você fuma? Eu falei, rapaz, eu parei, mas como eu conheci você, um cara tão legal, vou fumar um cigarro com você. E comecei a fumar de novo. O cara tirou a blusa e me deu. E o destino que essa blusa teve, cara, é uma outra história impressionante. E por fim foi tudo bem, me soltou, roubaram o caminhão, daqui a pouco a empresa já achou e eu fiquei de boa, sossegado. Entendeu? Mas o que serviu? A conexão que eu tive para pedir para Deus assim, foi com tanta fé, que ele me tirou todo o medo, me tirou toda a angústia, sabe? Sim. E aí, veja bem, ele me deu aquela blusa, ela não servia não servia bem em mim, porque eu era mais gordo que o cara, né? Mas eu joguei aquela blusa dentro do caminhão que eu peguei para trabalhar na mesma empresa, né? E eu e um pessoal num posto ali
em Santa Cruz de Rio Pardo, a gente abastecia nesse posto, passava ali de madrugada. Aí paramos para abastecer, tinha um senhor, um rapaz, como que eu vou dizer para você, era um travesti, estava ali no posto. Eu não sei o que tinha acontecido com ele, ele estava ali, largaram ele ali, ou ele estava ali, e os caras tirando sarro, e falaram, esse cara tá indo lá para Bauru, precisa de uma carona, na empresa que nós trabalhamos lá, não pode dar carona. Sim. Não por discriminação, por nada, não podia dar carona, sim. Né? É regra aí da empresa. Aí eu peguei e falei pro cara assim, meu amigo, você me desculpa, cara, eu não posso dar carona, que é empresa assim, mas eu posso te dar uma blusa de frio? Ele falou, rapaz, você tem lá uma blusa de frio? Era um rapaz novo, sabe? Você tem? Eu tenho. Essa mesma blusa que tá dentro do caminhão, eu peguei e dei pro cara. Falei, rapaz, depois a blusa assim, serviu e tal. E eu fiquei ali um tempo batendo papo com ele, falei, você quer tomar um café e tal? Eu vou ali e pego você. Aí você sabe como que é, o povo começa a dar aquelas risadinhas e tal, né? Mas eu levando na seriedade e dei a blusa pro cara ali. Eu peguei e fui embora. Aí eu fiquei imaginando, tá vendo como que Deus é tão grande, cara? Eu com essa blusa aí, peguei e dei pro cara. Então, eu consigo enxergar a mão de Deus em muita coisa, cara, em muito, você entendeu? Num episódio que aconteceu lá, para resultar nisso daqui, para ir dar a blusa pro cara, qual é a probabilidade de você encontrar um cara num posto, numa noite de frio, sem uma blusa de frio, precisando de uma blusa de frio, a probabilidade é pouca, mas teve a probabilidade e aconteceu e eu dei a blusa pro cara. Sim. Entendeu? Deus é muito bom, cara. Cara, o Márcio, eu precisava... eu fico até sem jeito. Eu precisava ouvir isso, cara. Acredite, eu precisava ouvir isso essa semana. Obrigado. Então, cara, você vê que até nisso a gente fica feliz, porque tem vezes que você chega, escuta uma coisa que você precisava do nada, né? Sim. Você vê, hoje deu certo na gravar o podcast, você precisava ouvir, estou falando, e eu falo mesmo mais que a boca. E é ótimo. É ótimo. Sabe que tem umas... Se fosse falador que nem eu, acho que nós já tínhamos brigado, já nós dois. Tem umas linhas de magia na ciganagem, né, dos ciganos, de alguns ciganos, não dá para generalizar, porque eles acreditam em muitas coisas. Até uma coisa interessante para quem quiser dar uma estudada, é muito bonito também, que eles têm a visão de que tu transformar essas coisas, por assim dizer, ruins, em coisas boas, elas retornam o triplo para ti. E como as coisas são, né? Dá pra ver que tu tem internalizado isso muito antes de saber, por exemplo, que vem todo um povo e uma cultura que acredita nisso profundamente. Mas então, que é isso? Eu digo que isso daí essa vivência que eu tenho na estrada, eu tenho visto muita coisa, e por eu ter muita fé, e eu vou te explicar por que eu tenho muita fé. Eu tenho 30 anos, sou casado já há 30 anos, tenho 5 filhos maravilhosos, 4 meninas, pais. Eu tenho, graças a Deus, uma vida muito boa, um emprego muito bom, eu vivo muito bem. Então, tudo que acontece na minha vida, eu vejo assim com os olhos de dentro tão grandes, que não tem motivo nenhum de eu desejar mal para ninguém, fazer maldade para ninguém. A única coisa que eu tenho é de agradecer. Muitos amigos já me flagraram eu, antes de beber um copo d'água, de comer um prato de comida, ou de pegar a nota na empresa e fazer um sinal da cruz. Eu estou em constante agradecimento. E eu acho assim, que o constante agradecimento agrada ao Pai, e você sempre vai ficar na luz dele, porque o agradecimento é a chave. Por mais ruim que você estiver, passando por dificuldade, agradeça pelo pouco que você tem, porque daquele pouco é a vontade de Deus aqui lá. Se está faltando alguma coisa, você vai conseguir, mas se está faltando é porque você precisa passar por aquilo lá. Aprender alguma coisa, né? Mas a palavra-chave é agradecimento, meu amigo. Agradecimento. Para você ter ideia, eu tenho 10 irmãos. São 3 irmãos que são meu pai e minha mãe, e tenho mais 6 que é só filho do meu pai, que meu pai ficou viúvo, casou com a minha mãe. Eu teve irmão que quando começou a nascer meu filho, foi tudo escadinha. Minha esposa engravidou tomando o remédio, pra você ter ideia. Você lembra uma época, não sei se você vai lembrar, você é novo, teve uma época que lançaram o anticoncepcional falso no Brasil, foi uma febre, nasceu gente para donar naquela época. Meus filhos são dessa leva. Eu teve um irmão que olhava para mim e falei, nossa, mas esse monte de filho. Eu falei, meu amigo, não é eu que quis, não, é Deus que mandou e vamos. Cara, se eu te contar como é as minhas filhas e o meu filho, eu tô uma hora e falo, meu, como pode? Mas por quê? Porque Deus é muito bom, cara, e Ele mandou o que eu precisava ter.
entendeu? Você quer bênção maior que essa? Eu não sei o que é entrar numa farmácia, comprar um remédio, ficar devendo na farmácia. Olha que bênção, cara. É uma bênção. É uma bênção. Né? A gente aprende bastante ouvindo isso. E, cara, olha só, tu vê como as coisas seguem, né? A gente tinha se programado para conversar, contar causo, e eu sempre acabo empurrando a conversa mais para essas coisas pessoais e para essas divagações, porque eu acredito que eu aprendo muito e que as pessoas que estão nos ouvindo aprendem muito também. E eu acho que hoje nós aprendemos bastante com o seu Márcio. Para você ter uma ideia, não vou falar mentira, porque eu não preciso contar mentira. A minha filha mais velha tem 27 para 28, o meu menino mais novo tem 21. Todos eles me pedem bênção. Quando eles acabam de comer, eles agradecem. Deus abençoe. Pede bênção quando eu saio, quando eu chego. Cara, nos tempos de hoje, a preciosidade do outro ver, nossa, mas como? Cara, aqui é assim. É assim. Cara, isso é uma coisa que se perde, né, com o tempo. E é bonito ver isso, cara. É de novo, dá um calor no coração. É muito, muito bom de ver isso. Eu nunca fui de brigar com filha nenhuma, sempre conversei bastante, sempre procurei fazer o meu melhor e elas veem que a gente faz o melhor. E elas estão agradecidas do mesmo jeito que eu sou. Que maravilha, entendeu? Cara. Que maravilha. Cara, isso é muito bom, cara. Esse é um exercício que eu vou te dizer que eu preciso ter mais na minha vida. Aí eu digo pra você, qual é o motivo de eu ser um cara de bem com a vida, contador de causa, e eu conto piada bastante também, cara. Quando eu paro pra contar piada, meu Deus do céu. Meu, porque eu sou um cara muito de bem com a vida, meu. Sabe? Eu sou muito contente, muito feliz, muito agradecido. Cara, eu tenho feito amizade nesses grupos de WhatsApp que você tá também. Eu tenho feito amizade, eu tenho tido conversas tão profundas, tão boas, que, cara, eu agradeço de conhecer certas pessoas, sabe? Cara, Sim. Isso é muito bom. Olha o Celeste mesmo. Cara, eu conheço o Celeste, pra você ter ideia, eu não conheço ele pessoalmente. A gente conversa. Cara, mas a gente tem uma conexão tão grande assim que uma hora a gente vai se conhecer, mas a gente já se conhece, entendeu? Sim. Cara, que legal. Olha o que resultou essa nossa amizade, não é uma coisa legal. Sim. Claro, isso não era pra acontecer. E, cara, assim, eu tô escutando tu falar e já pensando, sabe, o que eu vou aplicar na minha vida de tudo que eu tô ouvindo, porque tem bastante coisa pra aplicar aqui. Cara, uma coisa que eu posso te falar com toda segurança, que eu falo pro meu filho, eu não sei a sua idade, mas eu imagino que você é um rapaz novo, a palavra-chave da felicidade da sua vida, cara, é agradecimento. Constante agradecimento. Só, mais nada, agradece. Porque o agradecimento, ele é muito grande, cara. Ele é muito poderoso. Ele faz com quem te deu um presente, quem te deu uma graça, a se sentir lisonjeado. Você entendeu? Sim. Então, ao olhar do Criador, o agradecimento, ele tem assim, um poder muito grande, um valor muito grande. Porque você está reconhecendo na pessoa dele, na criação dele, o agradecimento por ele estar do seu lado. Agradecimento, agradece sempre. O segredo é isso. Perfeito. Eu não tenho nada para acrescentar. Eu também, como tu notou, gosto muito de falar, mas eu não tenho nada a acrescentar. Eu falo, por isso que eu disse pra você que eu devia ser radialista. Acho que não ia nem deixar eu trabalhar no rádio, pelo menos só você tem que montar rádio, só você falar, porque... Sim. Não, mas eu digo que eu não tenho que acrescentar porque eu não tenho que falar. Tá tudo dito aí, não tem nem o que a gente dizer a mais. E outra coisa, eu chegar aqui, por exemplo, eu não te conheço pessoalmente, não conheço o outro aqui. É fácil chegar aqui e falar um monte de palavra bonita, e é bonito, encanta, eu crio uma expectativa legal sobre mim, mas, cara, eu não tenho motivo nenhum para falar nada diferente do que eu falei de coração, entendeu? Sim. Para quem me conhece aqui na cidade, os meus amigos da estrada, é isso que eu sou, entendeu? Se eu quisesse, por exemplo, vou falar que eu sou bom. Eu não sou bonzinho não, cara, até que eu sou bravo também, sabe? Tem uma coisa é normal da gente, mas todo mundo, né? Perfeitamente. Celeste, tu quer acrescentar alguma coisa aí, Celeste? Tá quietinho agora já faz um tempo? Olha, eu só vou acrescentar que eu passo muitos dias conversando o dia inteiro com o Márcio, ou pelo menos na parte da manhã ou na parte da tarde, e é sempre isso daí. Como ele é aqui, ele é pessoalmente comigo.
Isso dá pra notar. Dá pra notar que isso é genuíno. Isso é genuíno. Gustavo, quer acrescentar alguma coisa? O Gustavo tá quietinho também. Cara, eu tô quietinho aqui, dando graças a Deus que é você que tá conduzindo a entrevista, porque eu já chorei aqui umas 4 vezes enquanto o Márcio estava falando. Deixa eu contar um causinho de Gustavo pra você. Por favor, pode contar. A minha filha, eu tenho 2 filhas gêmeas, sabe? Elas são bem parecidas. E uma delas arrumou um namoradinho, que inclusive é filho de um amigo meu, chamava Gustavo. Nossa, ele viu apontar o caminhão lá, ele vinha aqui em casa. Minha esposa sabia. Ficava namorando a minha menina na varanda aqui, mas quando eu virava o caminhão ali de trás, ele sumia de medo, né? O pai da menina, coisa e tal, né? E um dia, rapaz, eu fiz que fui e voltei. Rapaz, na hora que eu cheguei no portão, esse Gustavo, ele baixou a cabeça, saiu quietinho, passou por mim, foi embora e falou: filho, vem cá. Pelo esse respeito que você teve, não é pelo medo, não. Pode ficar aí tranquilo, namorar a minha menina, não tem problema, cara, eu conheço. Cara, ficou tão feliz. Eu fiquei com a pena de não ter combinado. Eu tava muito desse Gustavo, um menino gente boa, sabe? Mas a minha menina, namoradinho, não deu certo, né? Mas assim, a simplicidade, a humildade, o respeito com que ele teve, foi tão bonito que eu falei: meu amigo, é como se fosse meu filho, tá em casa, tá de boa, melhor aqui do que tá aí pra rua aí, né? Sim, perfeito. Eu Gustavo, eu lembro desse menino. Perfeito. Aprendemos hoje bastante coisa, hein, Gustavo? Aprendemos. Pois é. Eu vou encaminhar a gente para encerrar, então, para a gente também não ficar segurando vocês. Tu chegou de viagem há pouco, né? Chegou agora há pouco de viagem. Participando com muito prazer aqui, viu, meu amigo? Perfeito, cara. E assim, ó, vou te falar, hein? Eu teria muito mais hora de conversa, muito mais tempo, muito mais assunto para trocar contigo aqui, pelo jeito. E fica, então, um convite para um segundo momento, quando vocês estiverem à vontade. Pra gente contar, daí vamos pegar um dia para só contar causa, quem sabe? É o que eu contei ontem pro Walter, lá do Ufologia e Ideias. Cara, eu falo demais, cara. Como se der dela, eu falo demais, eu falo. Mas é que é da minha natureza falar, sabe? Mas é o melhor tipo de convidado, Márcio. O melhor tipo de convidado é o que vai. A conversa segue, né? Isso pra gente é maravilhoso, assim, cara. Mas eu vou puxar pra gente encerrar, porque pra não ficar te segurando muito e pra não ficar segurando o Celésio também. Mas aí vou te dizer, cara, pode dar o teu... Eu tenho uma vontade de falar e eu falar, não vou nem interromper. Não, tranquilo. Mas eu vou mesmo te deixar livre aí pra tu terminar, pra tu falar o que tu ia dizer. Que nem eu tava dizendo, até pedir desculpa aí pro Celésio, que acho que eu vi o Celésio com vontade de falar também, mas falar, se eu falar, ele vai estender muito. Mas desculpa aí, Celésio, já me conhece, né? Perfeito. Vamos marcar um segundo momento que a gente consegue conversar, contar mais causa, né? Hoje eu queria ouvir causa, a gente ouviu, e eu queria mais era conhecer esse cara aí que falou com a gente. E, cara, assim, vou fazer uma coisa que eu não faço com todos os convidados, tá? Pela importância do que eu ouvi aqui e também porque bateu muito com coisas que, como eu falei antes, que estavam na minha cabeça durante a semana. E aí, tô vendo, uma conversa super animada pro podcast, eu aprendi coisas aqui que eu passei a semana inteira matutando, sabe? E vou fazer então essa coisa que eu não costumo fazer com os nossos convidados. Eu vou te dizer que assim, ó, cara, assim, foi uma das melhores conversas que eu já tive, em podcast ou não, né? Com uma pessoa que até então eu pouco conhecia mais pelo grupo, pelos causos, e que eu só passei a respeitar e a admirar mais, cara. Tu é um comunicador, tem uma simplicidade no falar e uma forma de encostar na gente que eu não tinha visto ainda. E olha, tio, eu escuto podcast desde 2004. Acho que tem uns bons anos aí que eu escuto podcast. Poucas pessoas que eu conversei conseguiram encostar tanto em mim como aconteceu hoje, cara. Eu te agradeço. Como eu costumo dizer sempre, o universo conspira e até as pedras se encontram.
Isso. E vou te dizer, eu não ia dizer, mas eu vou te dizer. Inclusive, eu estava adiando aí o máximo aí a participação com você, porque na verdade eu estou fazendo um tratamento dentário, fazendo Sim. implante, depois tem uma dificuldade de falar, uma dicção não fica legal, mas aí era para ter feito hoje, mas como eu cheguei atrasado, vai ser para segunda. E como eu queria gravar hoje com vocês aí, mas deu tudo certo. Perfeito. Vou estrear um novo segunda-feira e quem sabe no próximo episódio eu estou falando até mais bonito. Perfeito, ótimo. Eu quero agradecer muito a tua participação. Quero agradecer muito aí a paciência de vocês dois, agradecer muito o Celésio por estar junto. A gente conseguiu fazer o Celésio até tocar nos assuntos mais difíceis aí hoje, hein? E é isso, Olha, gente. para tirar alguma coisa daqui, tem que ser bom na conversa. O Márcio sabe como é a dificuldade. Perfeito. Fico lisonjeado. Então tá, vocês querem dar uma mensagem final, Márcio, Celésio? Eu queria que eu vou me atravessar no Márcio, né? Pô, eu agradeço o convite. Se tu não fizesse, eu mesmo ia me convidar para voltar aqui e para dizer que o Márcio, ele tem umas histórias assim, muito tristes na estrada, sobrenatural e tal, mas ele tem umas histórias engraçadas que na próxima vez que a gente vir aqui, ele tem que contar, porque é umas histórias que dói a barriga de tanto rir. Perfeito, quero ouvir muito, cara. Quero ouvir muito. E aí, Márcio, o que você tem para nos dizer na finaleira aí? Cara, eu quero principalmente agradecer vocês aí e também tentar me convidar, porque eu gosto muito do podcast de vocês também, e dizer, quem tiver os seus ouvintes, quem quiser bater um papo, a gente tá aqui, cara. Eu não digo assim, eu não tenho toda aquela disponibilidade de tempo devido às viagens, mas, cara, precisar um bate-papo, me chama no Zap, a gente conversa. Se alguém estiver ouvindo, quiser me chamar, eu tô tranquilo, cara. Eu gosto muito de interagir, de bater papo, e eu quero principalmente agradecer vocês aí, e vou ficar aguardando ansioso aí a nossa próxima visita, e quem sabe aí a gente conta umas coisas engraçadas, porque as coisas engraçadas também faz bem pra gente, né? Sim. Gente, vocês não precisam nem se convidar, vocês já estão convidados, assim. Assim que a gente tiver como sentar de novo aí, vamos esperar eu passar pelo teu procedimento, e com certeza, cara, eu por mim, vocês podem vir no próximo, se quiser. Foi muito boa a conversa. Ô Gustavo, o que tu quer falar pra finaleira aí? Só agradecer novamente, né? A gente agradece no início e agradece no final sempre, né? Mas sim, obrigado por vocês terem se disponibilizado novamente. E não só isso, né? Mas por terem aberto um pouco da vida de vocês aí pra gente, né? E pros ouvintes do podcast. E o Márcio com certeza deixou muita coisa aí, não só para nós pensarem, mas para quando o podcast for ao ar, com certeza alguns ouvintes também vão ficar com algumas coisas na mente aí para refletir, né? E não só com as coisas que vocês contaram aqui, né? Mas também com a produção de vocês com Estrada Sobrenatural. Às vezes numa história ali de 10 minutos você tem muitas lições para tirar, muitos questionamentos para se fazer. E acho que essa é uma das grandes importâncias aí do trabalho de vocês com o Estrada Sobrenatural. É a importância da mídia do podcast, né? Também. Então só agradecemos aí. Eu termino esse programa falando para os ouvintes e falando para vocês que estão aqui, que é um daqueles episódios que a gente encerra com a sensação de dever cumprido, de ter feito um bom trabalho, porque essa conversa foi muito boa. Que bom, cara. Fico muito feliz de ter contribuído com um pouco do meu conhecimento de vida, com um pouco do meu andar pelo mundo aí, ter contribuído um pouco aí. De repente, alguém que está escutando vai escutar, vai se identificar. Eu fico muito feliz de conseguir chegar para essa pessoa que está ouvindo, de chegar de uma maneira contente, feliz, animadora, reanimar, reviver a paz, a fé. Isso é o mais importante, né? A gente precisa bastante hoje em dia. E é isso, fica o meu agradecimento para vocês, fica o meu agradecimento para quem ouviu e até o próximo Transcomunicação. Muito obrigado por quem ficou até aí. Valeu!